Boa noite a todos. Que Deus abençoe a vida de vocês poderosamente nesta noite, nessa oportunidade. Como já foi falado nesta noite pelo nosso professor Tarcísio, hoje nós vamos estudar a aula de número 3. A aula de número 3 da carta em que Paulo escreveu à igreja que estava em Éfeso. Meus irmãos, eu vou pedir para que os irmãos abram a Bíblia na carta em que Paulo escreveu aos Efésios, capítulo de número 2. Nós vamos ler alguns versículos do capítulo de número 2, mas antes de lermos o sagrado texto, eu quero refletir com os irmãos, com as irmãs aqui nessa noite, uma frase que o pastor escreveu nesta revista e me chamou a atenção. Ela está lá na conclusão. E quando eu estava estudando, mergulhando um pouquinho no que nós vamos falar aqui nesta noite, essa frase ela me chamou muita atenção e ela diz assim, ó: afinal, se deixasse para o homem, até hoje, ele estaria dizendo ao Senhor Deus: ouvi a tua voz, tive medo e me escondi. Porque isso está na natureza humana, principalmente aqui, nesse caso específico de Gênesis 3, em que Deus descia no jardim e se encontrava todos os dias com a pessoa, com o homem que ele criou. Então o homem já estava acostumado com esse vínculo com Deus, já estava habituado de toda a viração do dia ou todas as tardes receber Deus no jardim, passear com Deus no jardim, conversar com Deus no jardim. Mas a serpente foi astuta, enganou a mulher comeu do fruto, ela não enganou o seu marido, mas deu o fruto ao marido, o marido comeu o fruto e ambos se viram nus. Quando chegou a viração do dia, o homem ouviu a voz do Senhor soar no jardim. Em vez de correr desesperadamente, arrependido em seu coração, não, ele fez ao contrário. Ele correu e se escondeu. E o autor foi muito feliz quando ele disse que se deixasse para o homem ir até a Deus, ele nunca iria. Estaria escondido até hoje, dizendo: ah, Senhor, escondido. Ó, irmã Fátima, ó, atrás da árvore, eu ouvi a sua voz, Senhor. Tive medo e estou aqui escondido. Mas Deus, que é o tema dessa lição aí, está aí na revista, leiam aí. Mas Deus, está escrito assim: mas Deus, com a sua infinita misericórdia, foi até o homem para lhe dar salvação. Carta do apóstolo Paulo aos Efésios, capítulo de número 2. Nós vamos ler do verso de número 1 até o verso de número 10. E como é de costume aqui da nossa igreja, eu não quero fugir desse costume. Nós vamos fazer uma leitura alternada, tá bom? Eu vou ler o primeiro, os irmãos o segundo, eu o terceiro e assim sucessivamente. Diz assim a palavra do Senhor: e vos vivificou, estando mortos em transgressões e pecado. Entre os quais também todos nós vivíamos
em tempos passados, nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e da mente, e éramos por natureza filhos da ira, como os outros também. Estando nós ainda mortos em nossos pecados, nos vivificou juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. 6. Para mostrar nas épocas vindouras as abundantes riquezas da sua graça, pela sua benignidade para conosco, através de Cristo Jesus. Não de obras, para que nenhum homem se glorie. 10. Pois somos feituras dele, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Irmãos, o verso-chave para essa lição aqui que eu vou me debruçar um pouco mais, que foi a mudança de vida para nós, é o verso de número 4. Mas Deus, tá bom? Guardem esta palavra. Mas Deus, que é rico em misericórdia, pelo seu grande amor que nos amou. Amém? Amém? Amém. Vamos lá. Para começar, eu quero fazer uma pergunta. Antes de conhecer a Cristo, o homem percebe que está morto em seus delitos e pecados? O que os irmãos acham? Antes de conhecer a Cristo, quando eu ainda não conhecia Cristo, será que nós percebíamos que nós estávamos mortos naqueles delitos e naqueles pecados? O que os irmãos acham? A Duda acha que não, a irmã Fátima com certeza. Glória a Deus. Antes de conhecer a Cristo, eu, Bruno, percebia que aquelas práticas que eu fazia me distanciava de Deus. Você já parou para pensar na sua caminhada que quando você estava lá, vou usar a expressão do pastor Jeremias, no forró bodó, dançando, você percebia que estava morto em seus delitos e pecados? Um pouco difícil, né? O morto não tem nada a oferecer a ninguém. Nós vamos ver isso um pouco mais para frente. E para nós concluir e entrar aqui na lição de hoje, quais são os exemplos que nós temos no meio da nossa sociedade hoje, que nós podemos evidenciar que o homem vive morto por não conhecer a Cristo? Quais são os exemplos que nós podemos dar nessa noite? Me ajuda, professor. Para os irmãos despertarem aí, me ajuda. Uma forma de... Eu estou falando da sociedade como um todo, tá bom? Nós aqui de dentro, olhando para a sociedade como um todo. Quais os exemplos que nós podemos dar hoje para o homem caído ou que está morto em seus delitos e pecados? A pessoa, ela acaba gerando sofrimento, né, para o seu próximo de várias formas. Né? Uhum. O cara agride a esposa. Um exemplo, agredir a esposa, está morto em delitos e pecado. Para vícios em geral,
entrega a vida para vícios, no modo geral, está morto em delitos e pecado. O que mais? E o principal, né? Essas pessoas que estão nesses estados, em vários estados de pecado, quando a gente vai falar para eles, eles tentam encontrar neles mesmos alguma bondade. Isso é uma das maiores provas que eles estão mortos. Estão mortos. Quer se justificar. Quer justificar o que é injustificável. Eu estava vendo uma reportagem de um jovem aqui na comunidade, me fugiu a memória agora, Vila Prudente, Zona Leste. O camarada, ele matou as duas filhas, uma de 3 e uma de 5 anos de idade. Agora, pasmem com o motivo, ele estava preso. No início, a mãe das meninas, companheira dele, visitava ele na cadeia e depois parou de visitá-lo. Quando ele saiu, pegou as crianças, matou as crianças e, não contente, mandou uma mensagem para a mãe dizendo: eu matei e estou indo me entregar. Nem sentiu amor por isso. Dá para acreditar num negócio desse? Como que o cara desse tem vida? Como uma pessoa dessa está vivo? Forte, né, esse exemplo? É forte, né, esse exemplo, não é forte? Olha só a barbaridade que o homem chega a cometer pelo simples fato de não conhecer a Jesus Cristo, de não se deixar ser liberto por Ele, de não se deixar ser tocado por Jesus Cristo. Agora vem cá, com todo esse acesso que nós temos, tem um celular me gravando. Eu estou falando aqui da palavra de Deus, da palavra de Jesus Cristo. Não estou falando de homem nenhum. Eu estou falando de Jesus Cristo que veio para mudar a vida da humanidade, para dar salvação para aqueles que não têm salvação. Será que esse camarada, alguma vez em sua vida, nunca ouviu falar de Jesus? Quem acredita aqui que ele não ouviu falar de Jesus? É quase, aqui no Brasil, é quase que impossível alguém não ter ouvido falar de Jesus. É quase que impossível. Tem pessoas, missionários usados por Deus, ainda que a gente não conheça, mas tem pessoas que estão indo ao mundo anunciar, ao Brasil, anunciar a palavra de Deus. Será que ele nunca ouviu falar de Deus? Será que ele nunca pegou um exemplar da Bíblia Sagrada para ler? Bom, enfim, sabido é... O coração do homem está duro. Tá duro. Tanto dentro da igreja como fora. A Bíblia diz assim, ó, que se por multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriaria. E nós estamos vivendo esta era, nós estamos vivendo essa fase em que o amor está se esfriando. Mas o tema que nós vamos tratar aqui é outro, tá bom? É outro. Eu só, desculpem, quis trazer aqui este exemplo porque condiz com o que nós vamos aprender aqui nesta noite de hoje. Que nós, decaídos da graça, não temos nada, absolutamente nada. Até mesmo porque nós vamos ver na lição que o morto não tem nada para oferecer. Quem aqui vai no velório achando que o morto vai oferecer alguma coisa para ele está completamente enganado. Mesma coisa Deus, sabendo lá do alto que o homem morto não tinha nada para lhe oferecer, Paulo diz, mas Deus, em sua rica misericórdia, tá bom? Veio até o nosso encontro. Queridos, eu quero trazer um dado aqui para os irmãos. Este exemplar da Bíblia Sagrada que você carrega, que você tem em mãos, que nós temos em mãos, ele não está escrito na ordem cronológica. Quantos sabiam disso? Todos aqui sabiam? Ele não está escrito na ordem cronológica. Dito isso, as cartas que Paulo escreveu, que foram ao todo 13 cartas do Novo Testamento, de 27 livros contidos no Novo Testamento, elas também não estão em ordem cronológica. Elas foram organizadas, pelo menos a epístola de Paulo, elas foram organizadas das maiores para as menores.
Então, começando em Romanos, termina em Filemão, que é a carta mais curta que Paulo escreveu. Tá? Só queria trazer esse dado aqui porque, estudando um pouco sobre Paulo, eu achei interessante, eu achei importante também trazer aqui essa curiosidade para os irmãos nesta noite de hoje. Então, quando a gente pegou o exemplar, quando chegou um exemplar da Bíblia Sagrada em nossas mãos, nós já de prontamente sabe que ela não está escrita em ordem cronológica, que o Novo Testamento é composto de 27 livros, 13 deles foram escritos pelo apóstolo Paulo, que também não está em sua ordem cronológica. Paulo escreveu 13 cartas ao longo de aproximadamente 15 anos. 15 anos Paulo escreveu essas 13 cartas a cidades, a igrejas e a alguns irmãos em que ele conheceu em sua trajetória, aproximadamente ali do ano de 48 depois de Cristo até ao ano de 67. Paulo escreve essas cartas. E as suas primeiras cartas foram entre o ano de 48 e 49 depois de Cristo. Ele escreve sua primeira carta à igreja de Gálatas, aproximadamente ali o ano de 48, 49, ele escreve Gálatas, 1 Tessalonicenses, 2 Tessalonicenses. Depois ele vai escrever as cartas da sua terceira viagem. Quando ele estava em sua terceira viagem, ele escreve a carta de 1 Coríntios, 2 Coríntios e aos Romanos. E depois, então, ele escreve Efésios, Filipenses, Colossenses e Filemão, quando ele estava na sua primeira prisão em Roma, aproximadamente ali no ano 60, 62 depois de Cristo. Aí ele finaliza com as cartas pastorais, 63 a 67 depois de Cristo. Ele escreve sua primeira carta a Timóteo, o seu filho amado. Ele escreve a sua carta a Tito e encerra escrevendo também para Timóteo, tá bom? Então isso é só uma curiosidade que eu achei importante trazer aqui nesta noite de hoje, antes da gente entrar na lição Mas Deus. Então Paulo estava na prisão, volto a repetir, ele escreve o livro de Efésios, do qual nós estamos estudando aqui nessa noite de hoje. Vamos lá? Lembrando, eu sou escriturístico. Pode olhar a sua apostila aí e me acompanhar, tá bom? Vamos lá. O primeiro capítulo de Éfeso nos mostra o plano de Deus desde a eternidade, quando deliberou chamar um povo para ser exclusivamente seu, um corpo cuja cabeça é o próprio Senhor Jesus. O segundo capítulo nos mostra como Deus está criando uma sociedade redimida e restaurada. Na porção que estudamos hoje, Paulo faz com muita clareza o contraste entre a velha e a nova sociedade, entre o velho e o novo homem, que foi basicamente a introdução que eu dei aqui antes de nós entrarmos aqui na leitura da terceira lição. Nós olhamos para a nossa sociedade atual como um todo, demos aqui alguns exemplos do homem caído em seus delitos e pecados e estão mortos, e Paulo mostra isso com muita clareza já na sua época, lá atrás, lembra? No ano 60, 62 depois de Cristo. Mas, Bruno, nesse ano já existia essa maldade? Já existia. O homem já era caído desde então. Vamos lá. Dentro da realidade sombria do mundo atual, Efésios 2, do 1 ao 10, destaca-se com marcante relevância. Paulo, primeiramente, sonda as profundezas do pessimismo acerca do homem e depois sobre as alturas do otimismo acerca de Deus. É esta combinação do pessimismo com o otimismo, do desespero com a fé,
que se constitui no realismo revigorante da Bíblia. Porque o que Paulo faz nesta passagem é pintar um contraste vívido entre o que o homem é por natureza e o que pode vir a ser mediante a graça. Esse é o pensamento de Stott. Meus irmãos, o que o homem pode ser por natureza? Reflete comigo nessa noite. O que o homem pode ser por natureza? O que a Bíblia diz que se manifesta do coração do homem? Ninguém? Impureza, avaria, contenda, glutonaria. São isso que procede do coração do homem que não tem Deus. E é este contraste que Paulo está mostrando desde o seu tempo, lá no ano de 60 a 62 depois de Cristo, para a igreja de Éfeso. O parágrafo todo vai nos levar a entender a nossa própria experiência de como andávamos sem Cristo. Você lembra? Você lembra? Meus irmãos, se tem uma coisa que eu faço, eu não vou fazer mais diariamente, já foi muito, já foi mais, mas constantemente eu paro com alguém que ainda não conhece a Cristo e falo, meu amigo, você não sabe da onde a mão de Deus me arrancou. Você não sabe quem era um Bruno antes da cruz. Você não conheceu o Bruno antes do Evangelho de Cristo. E aí eu começo a contar um pouco da minha história. Meus irmãos, você sabe o que é dormir na rua por 10 dias? Sem comer, sem beber direito, sem tomar banho, usando todo tipo de entorpecente que você pode imaginar, menos o crack, graças a Deus por isso. Este era o Bruno antes de Cristo. Era o que Paulo estava escrevendo aos Efésios, capítulo de número 2, verso de número 1. Jesus Cristo nos vivificou, estando nós mortos em nossos delitos e em nossos pecados. Para você não pode parecer muita coisa, mas para minha família ver a regeneração, o que Deus fez na minha vida, a transformação, o como que Deus fez, foi para eles o ápice. O meu pai, ele conheceu a graça de Cristo. Imagina um homem que viveu uma boa parte da sua vida dentro de uma casa da Umbanda. Imagina um homem que, eu sou o primeiro filho do meu pai, o filho homem, e ele dizia assim, ó, não sei se pode editar depois, mas eu vou falar. Ele dizia assim, ó, eu prefiro um homem bandido do que um homossexual. E quando ele viu que eu enveredei por este lado da vida, ele passou a ter mais consciência do que ele falava. Mas, olhem, o meu pai viveu uma boa parte da vida dele dentro da Umbanda, dentro de uma casa de candomblé. O meu pai, ele ia para o cemitério, ele pegava uma galinha incorporada e matava a galinha no dente. O meu pai recebia uma entidade que bebia o sangue daquela galinha. Agora você imagina, uma vez aconteceu algo e ele se chateou com a religião. E então ele decidiu sair, ele decidiu abandonar. E aí a mãe ou a mulher que cuidava dessa casa falou assim, ó, não dou uma semana para você estar aqui de novo. Ele falou que foi uma semana mais amarga que ele viveu. Deu uma desinteria, uma dor de barriga, ele quase morreu. Não comia, não bebia, só deitado na cama o dia inteiro. Um amigo foi visitar ele e disse, Cláudio, a fulana de tal, a mãe lá, a fulana de tal, colocou seu nome debaixo da estátua de Xangô. Ele falou, se levantou, foi até o terreiro,
A mulher olhou para ele e disse, eu não falei que você vinha? Isso é ele me contando. Ele falou, eu vim, mas para tirar o meu nome debaixo da estátua de Xangô. Levantou a estátua, pegou o nome dele, foi embora. Meu pai penou a vida inteira. Mas por que penou? Porque ele não deu crédito à voz de Deus. Porque ele não quis se deixar ser vivificado pelo Espírito de Deus. Ainda, vou chegar lá. O tempo foi passando. Era um camarada dado ao alcoolismo. Era um camarada que não parava em emprego nenhum. Era um camarada que fazia uso de drogas ilícitas. Era um camarada que viveu balada atrás de balada, noites atrás de noites, sem dormir. E eu conversei muito com meu pai depois de tudo isso, e a gente aprendeu muito um com o outro, e eu enveredando por esta vida também, de uso de entorpecente, muito novo. Eu comecei a usar droga muito novo, com 11 anos de idade. Eu achava bonito ver o meu avô fumando, meu tio fumando, o meu pai fumando. Eu já pegava cigarro escondido do meu avô para poder fumar. Então, quando eles foram vendo no que eu me tornei, para a família é uma tristeza. Por mais que eles fizessem também, para ele é uma tristeza. Qual é o pai que quer ver o seu filho enveredado por estes caminhos? Nenhum pai quer isso. O tempo passou. Eu fiquei 10 dias na rua. Eu vim na casa da minha mãe tomar um banho, que eu não aguentava o meu cheiro. Eu não aguentava do meu cheiro. Eu levantava o braço assim, eu já baixava, porque eu não aguentava. E minha esposa sabe, quem me conhece sabe, eu sou um camarada extremamente, como é que eu posso dizer, eu tomo 3 banhos no dia. Eu tomo 3 banhos, eu saio de manhã para trabalhar, 4h30 da manhã eu acordo e vou pro chuveiro. Eu não consigo sair de casa sem tomar banho. Quem me conhece sabe. E eu não aguentava. Aí eu vim aqui, tomei um banho, a história é muito longa. O Bruno era, meu Deus do céu, um camarada totalmente morto para a vida. E aí minha mãe ligou lá pro meu pai, ficou sabendo de toda a história. Olha, aconteceu algo com o Bruno aqui, ele já está 10 dias na rua, a gente não sabe de paradeiro, não sabemos onde ele está. Um dia antes disso tudo acontecer, eu estava na casa da minha avó, aqui perto da rua da Feira de Domingo, e de madrugada eu saí. Peguei uma faquinha de pão, falei, vou roubar alguém. E aí desci para roubar alguém, um celular. Na época tinha saído aquele celular de abrir e fechar. E eu desci a Marechal Tito todinha com a faca de cozinha na mão, de pão, querendo roubar alguém. Quando chegou debaixo do viaduto ali da Jaco Pêssego, na onde tem o da avó, na Avenida São Miguel, tem uma rampinha, ela é assim, uma rampinha assim, da Petrobras. Meu amigo, eu sentei ali, eu já estava 10 dias na rua. Eu sentei ali, eu comecei a chorar de um jeito que eu nunca chorei igual aquele dia. Mas chorava, e aí eu comecei a orar. Falei para Deus, Deus, me devolve a minha família. Eu te prometo que eu vou para a igreja. Eu prometo ao Senhor que eu vou para a igreja. Me devolve a minha família. E chorava copiosamente. Um choro amargo, doía na alma esse choro, doía na alma. E aí eu me levantei, continuei, joguei a faca fora, continuei subindo a Avenida São Miguel, cerrei um cigarro de um cidadão que vinha descendo. Aí um primo meu, o Rogério, hoje falecido, ele pegou, nos encontramos, você tá indo aonde, Bruno? E eu limpando as lágrimas, eu tô indo aí, ele, nós vamos no salão ali no Arthur Alvim, vamos com a gente, eu não tinha R$1. Falei, não tenho dinheiro, como é que eu vou? Não, nós vamos entrar com as meninas que vai dançar, vai se apresentar, vai entrar todo mundo na faixa, vamos. Fui. Cheguei lá, fiquei lá, e aquela angústia no coração, e eu só pensando, meu Deus, para onde eu vou quando eu sair daqui? Para onde eu vou? Quando saímos, toda aquela galera que estava nesse baile sentou esperando um ônibus, eu sentei junto com eles, nós íamos pegar o mesmo ônibus, era o Jardim das Oliveiras, que eles vinham para cá, para o Nazaré, e eu morava ali no Aí Carvalho, com meu pai, com a minha avó, com meu avô. E aí, todos eles falavam, quando eu chegar em casa eu vou dormir na minha cama quentinha, não vejo a hora de tomar um banho quente, deitar na minha cama e tirar aquele sono gostoso, um pleno domingo de manhã, 7 horas da manhã, o sol raiando.
Eu ouvindo essa conversa deles e pensando, para onde eu vou? Para onde eu vou? Ali na Avenida Imperador tem uma creche, era na onde eu estava passando as noites. Aí eu fui para lá. Cheguei lá, eu pulei o muro, lavei o rosto e fiquei ali algumas horas pensando, cansado, com sono, para onde eu vou, para onde eu vou. Não teve jeito, falei, acho que eu vou para casa da minha mãe de novo. Vou dormir um pouquinho e depois eu vejo para onde eu vou. Aí vim para cá, para Nazaré. Peguei um ônibus, vim para cá, cheguei aqui, deitei, dormi. Quando foi à noite, minha mãe disse para mim assim, filho, leva a mãe na porta da igreja lá. Falei, não, mãe, eu preciso ir embora. Não, leva a mãe lá na porta da igreja. Aí conseguiu fazer com que eu levasse ela na porta da igreja. Chegou na porta da igreja, ela me arrastou para dentro. Aí ficamos lá no culto. O culto acabou e meu pensamento era, meu Deus, para onde eu vou, para onde eu vou? Até que o diabo colocou na minha mente, vai para o centro de São Paulo, né? Vai para o centro, você não tem lugar para ir, vai... Aí eu falei, eu acho que eu vou para lá mesmo. Só que nessa noite eu vou dormir na minha avó. Aí fui para minha avó dormir. Na manhã seguinte, minha mãe ligou para o meu pai, ficou sabendo de toda a história, ligou para minha avó e falou, não deixa o Bruno sair daí de jeito nenhum. E aí acordei de manhã, a avó abre o portão, já com a ideia de ir para o Parque Dom Pedro, de me jogar para lá. Abre aqui, não, sua mãe tá vindo, sua mãe tá chegando, sua mãe quer falar com você, sua mãe vai dar dinheiro para você. Eu tinha 16 anos de idade. Não quero, eu vou embora, eu quero ir embora, eu vou pro centro. Aí, com muito custo, ela abriu o portão. Eu tava descendo pro Nazaré para pegar o 26 aí, minha mãe tava subindo. Filho, não, onde você vai? Eu falei, mãe, eu ia por aí, vamos voltar. Ela já tava sabendo de toda a história. Chegamos em casa, de volta para casa da minha avó, eu deitei no sofá, no colo dela, e ela falou assim, filho, quando eu perguntei pro Léo se ele estava usando droga, o Léo era é o meu irmão que faleceu. Ele foi muito sincero comigo e me respondeu que estava. Eu vou te fazer a mesma pergunta e eu quero que você seja sincero. Você está usando droga? Não deu tempo de responder. Meu pai chamou na porta, com todas as minhas roupas já para mim morar definitivamente aqui com a minha mãe. Só que, lembra da oração? Lembra que eu pedi para Deus me restabelecer a minha família? Só que no meu coração, irmã Fátima, não era essa família que eu queria. Era a família a quem eu fui criado. Só que eles não me queriam mais lá por conta dos entorpecentes. Entende? Aí agora eu vou ter que vir morar aqui. Os primeiros dias foram se passando e eu fiquei revoltado. Falei, como assim, Deus? Eu não queria essa família. Eu queria a família de lá. E o tempo foi passando e eu, em vez de deixar Cristo me vivificar, morto estava nesses delitos e pecado, não. Fui me envolvendo ainda mais com pessoas de níveis muito mais baixos do que eu era envolvido lá. E aqui eu passei a fazer coisas mais absurdas ainda. Por quê? Lá eu só usava droga. Aqui eu comecei, além de usar, vender. Olha o risco. Como é que é alguém que cheira mais de 10 pinos de cocaína num dia vai vender cocaína? Percebe? E aí eu com aquilo, não, mas eu queria a família de lá, comecei a fazer coisas mais difíceis aqui ainda. E isso durou mais 2 anos, mais ou menos, aproximadamente mais uns 2 anos, eu fiquei morto nesse meu delito e nesse meu pecado. O tempo foi se passando, até que um dia teve um congresso de jovens lá na igreja da qual eu fazia parte, Assembleia de Deus, Ministério da Conquista, e o meu cunhado era líder de jovens lá na época, e falou, Bruno, vamos e tal. Eu falei, vamos, uma sexta-feira, fui. Gostei do culto, achei bacana, legal, gostei. Voltei para casa. No sábado de manhã, eu peguei um DVD, na época, do pastor Marcos Feliciano e comecei a assistir. E ele pregou um tema em 2005, e eu estava assistindo em 2007. O Tarcísio falou da importância desse celularzinho me filmando e de outras pessoas que vão vir a ver depois. Ele gravou essa mensagem em 2005, eu estava assistindo em 2007. E lá ele começou a conjecturar a história de José. E na conjectura dele, ele falou assim, e José
surpreendeu a Deus. Quando o Faraó chegou até José e disse assim: fiquei sabendo que você tem poder para interpretar os sonhos que eu tive, José estava de cabeça baixa. Ele falou exatamente assim, pastor Marcos Feliciano. José estava de cabeça baixa, nem ousou olhar para o céu e respondeu a Faraó: grande Faraó, eu não posso interpretar o seu sonho, mas o Deus a quem eu sirvo, ele pode me dar a interpretação. Ele disse que José, com essa resposta, surpreendeu a Deus. O que aconteceu? Eu ouvi. O que veio depois disso? Uma pulga atrás da minha orelha. E eu, irmã Fátima, tão falho, tão errôneo, já entendeu, né, Tarcísio? Tão pecador, morto em meus delitos e pecado, eu quis surpreender a Deus. Eu fiquei o dia inteirinho pensando como eu vou surpreender a Deus. Ia para cá e pensava: meu Deus, como eu vou... meu Deus, como eu vou surpreender a Deus? Voltava: meu Deus, como eu vou surpreender a Deus? Eu quero surpreender a Deus. Eu quero surpreender a Deus. Até que no finalzinho da tarde me surgiu uma ideia. Tinha um Vander, um filho do pastor Djalma, do meu padrasto, irmão de criação, que tinha mais ou menos a mesma estatura que eu. Ele tinha um terno Oxford preto. E eu falei: vou pegar o terno do Vander. Vou pegar uma camisa do Neemias. Vou pegar uma gravata do Neemias. Vou pegar o sapato do Neemias, que era 44 e eu usando 39. Enchi de sacola dentro desse sapato. Falei: eu vou para o congresso hoje de terno e gravata e tudo mais e vou surpreender a Deus. Você acredita que eu tive essa ideia? E fiz. E o mais interessante é que eu fiz. Peguei o terno, vesti o terno, a gravata, o sapato, a camisa e fui. Veio um pregador abençoado de Campinas, cidade lá da pastora Ana. Ele veio de Campinas e está pregando, e pregando, e pregando, e pregando. E lá tinha uma escada. E eu estava quase que debaixo da escada. E ele pregando e pregando. Teve uma hora que ele parou a mensagem. Ele parou, literalmente ele parou a mensagem. Olhou para mim e disse: ei, jovem, vem aqui. Eu estava com 18 anos, tinha acabado de completar 18 anos. Vem aqui. Aí eu fui até a frente do púlpito. Ele disse para mim assim: ó, como é seu nome? A voz embargada, quase não saiu. Aí eu disse com muito custo que eu me chamava Bruno. Ele falou: Bruno, na sua vida é posto 2 caminhos, o da vida e o da morte. O meu conselho da parte de Deus para você hoje aqui nessa igreja é que você escolha o caminho da vida, porque Deus quer fazer de você um pregador do evangelho. Aí vem o mais interessante. Ele pegou com nojo. Não sei se foi nojo, não sei se porque eu estava distante, mas ele pegou no terno assim, balançou o terno e disse: isto nos surpreende a Deus não. Porque Deus conhece o que está aqui dentro do coração. E deu uns 2 tapinhas no meu coração. Deus conhece o que está dentro do teu coração. Vá sentar. E eu fui sentar. Acabou o culto, fez o apelo. Eu não aceitei a Jesus. Domingo eu voltei para aquela igreja, assisti o culto mais uma vez, fui até o final, não aceitei a Jesus. Passou terça-feira, eu fui no culto de ensino, não aceitei a Jesus. Na quinta-feira, dia 29 de novembro de 2007, eu estava naquela mesma igreja. Sentei lá atrás, estava encostado perto da parede. E no decorrer do culto, o meu irmão caçula, o Elbert, ele cantou um hino da Eixe lá, que diz: tu és fiel, Senhor, eu sei que tu és fiel. Enquanto ele cantava aquele hino, eu encostei a cabeça na parede, passou um filme na minha cabeça. Um filme de todos os momentos da minha vida. Dos 10 dias na rua, as noites de drogadição, as noites fora de... Mas passou tudo um filme na minha cabeça. E aí acabou o culto. E eu continuei com a cabeça encostada na parede. Só tinha eu que não era crente ali na igreja. E o pastor começou a insistir no apelo. E eu com a cabeça encostada na parede. Irmãos,
Pasmem, o diabo, ele falou no meu ouvido, você vai aceitar Jesus? Você vai ter que parar de fumar. Aí eu vou ter que parar de fumar. Eu respondia, no meu espírito eu respondia, falava comigo, eu vou ter que parar de fumar. Aí eu ouvia, nítido, eu ouvia, e você não quer parar de fumar. E eu respondia no meu espírito, eu não quero, tudo isso com os olhos fechados, eu não quero parar de fumar. Mas Deus, que é rico em misericórdia, pelo Espírito de Deus, me tomou nos braços e eu comecei a andar para frente do púlpito lá naquela igreja. E fui marchando para frente do púlpito. Tinha umas pilastras na igreja, no meio da igreja, para segurar o forro. Eu, de olhos fechados, não bati nenhuma. Parei de frente ao púlpito. Eu só me dei por mim quando meu cunhado me abraçou, colocou a mão no meu coração e eu senti o meu coração batendo a 280 quilômetros por hora. E as lágrimas, irmãos, eu nunca mais chorei quente daquele jeito. Nunca mais. As lágrimas parecia que era fogo descendo no rosto. Fogo. Descia quente no rosto. Aceitei Jesus. Jesus me aceitou. Jesus me vivificou. Ainda que eu estava morto nos meus delitos e pecados. Na sexta-feira pela manhã, voltamos até a igreja para uma oração de manhã. Saímos da igreja, eu falei assim para o meu cunhado, eu falei, Neemias, eu vou comprar um cigarro solto aqui. Ele falou, não, resiste isso aí, rapaz. Eu falei, não, eu vou comprar um cigarro solto e eu sei que Deus vai me libertar. Peguei o cigarro, acendi, fumei a metade e joguei fora. Nunca mais fumei para a glória de Deus. Pensa no homem que gostava de um cigarrinho, irmã Fátima. Eu gostava demais de fumar um cigarro. O Neemias já era casado com a minha irmã. Já era. Eu passei com um psicólogo e ele perguntou para mim assim, ô Bruno, você fuma? Fumo. Quantos maços? Mais ou menos 1,5, 2 maços por dia. Conta para mim em que condições você fuma o seu primeiro cigarro do dia. Não, mentira. Ele falou assim, qual cigarro te dá mais prazer? Eu falei, o primeiro. Ele conta para mim em que condições você fuma esse primeiro cigarro. Eu falei, quando eu morava com meu pai, ele fumava, então eu nem levantava da cama, já pegava o cigarro assim de fumava. Hoje eu moro com a minha mãe é crente, tenho que levantar e ir lá para fora para fumar, e esse é o cigarro que me dá mais prazer. A resposta dele para mim foi, você é extremamente viciado em cigarro. O cigarro vai ser o vício mais difícil de você parar. Porque os outros vícios acabavam comigo, acabava mesmo, me deixava mal. Quando eu passava uma noite fazendo uso da cocaína, no outro dia eu não era eu. Ficava muito, mas muito mal. E ele falou para mim, as outras, tudo bem. Mas o cigarro vai ser o mais difícil. Foi o primeiro que deu. Não foi o primeiro, não, foram todos. Foram todos. Deus, irmã Fátima, foi lá, eu não sei na onde ficam os vícios. Não sei se é na mente, não sei. Mas Deus foi lá na onde ficam os vícios assim, aí arrancou tudo e nunca mais. Vamos fazer 20 anos o ano que vem. Dia 29 de novembro do ano que vem, fazem 20 anos que eu estou liberto pelo sangue de Jesus Cristo em o nome de Jesus. Vão fazer 20 anos que Jesus Cristo me vivificou, estando eu morto nos meus delitos e pecado. 20 anos da minha vida. E eu estava falando do meu pai. Agora você imagina, meu pai vendo essa transformação. A primeira transformação que Deus fez, visível, foi tirar os vícios. A segunda transformação que Deus fez foi as minhas vestimentas. Eu andava com aquelas roupas, na época se dizia que era poperô, mas cabia 5 Bruno de mim dentro. Quando meu pai me viu vestido, que ele gostava muito de social, meu Deus, aquele homem ficou maravilhado. O meu tio, que não queria me ver nem pintado de ouro, 2 anos depois pagou à vista, me deu o cartão. Quem em sã consciência que conhecia o Bruno de 11 anos de idade até os 18, que daria um cartão de 10 mil reais na mão? Me deu o cartão dele, vai lá filha, a senha é essa, vai lá e tira a sua habilitação. Era um homem que não queria me ver nem pintado de ouro, segundo as expressões do meu pai quando ele veio aqui. Então,
quando aconteceu toda essa transformação, o meu pai foi o primeiro que foi procurar uma igreja. Passando-se tempos depois, eu conversava com meu pai e ele dizia assim para mim, tô indo lá na igreja, tô firme lá. Aí passou mais um tempo, eu e o Henrique é meu irmão por parte de pai, eu e o Henrique nós vamos se batizar. É mesmo, pai, vamos se batizar, tá eu indo na igreja, a Stephanie, outra minha irmã por parte de pai, tá indo de vez em quando e eu vou me batizar. Só que eu não entendo uma coisa, quando vocês vêm aqui, quando você, né, no caso, vem aqui e fala que Deus falou com você, eu não entendo esse negócio. Como é que é esse negócio que Deus falou com você? Pai, esse negócio é muito simples, você dobra o seu joelho e você, às vezes fazendo alguma coisa também, você ouve Deus falar, é de dentro para fora, não é de fora para dentro. Você ouve Deus falar lá no seu espírito e Deus vai falando e tal, e tal, e tal. Passou-se algum tempo depois, eu cheguei na casa do meu pai e ele falou assim, hoje Deus falou comigo. Então, nós servimos a um Deus que não vai dar tempo, irmãos. Nós servimos a um Deus que nos vivifica. Nós estamos ainda mortos em nossos delitos e pecado, tá bom? Então essa era a nossa condição. Era este contraste que Paulo está mostrando do homem caído da graça para um homem que tem um encontro com Jesus Cristo. A nossa condição, vamos lá, revista. A nossa condição antes da convenção, Efésios 2, 1 e 3. Estávamos mortos, Efésios 2, 1 e 2. Delitos, no grego, paraptoma, um passo falso, desvio do caminho certo. Pecado é hamartia, erro do alvo, não atingir o padrão. Era desse jeito que nós andávamos. O homem sem Cristo está morto, alheio à vida de Deus, separado de Deus por causa do pecado, sem entendimento de Deus e sem percepção da sua presença. A diferença entre o cristão e um não cristão é como a diferença entre uma pessoa viva e um cadáver. William Barclay escreveu que o homem sem Cristo pode ser declarado existente, mas não pode ser declarado vivo. Era assim que nós vivíamos antes da cruz. Nós éramos declarados existente, mas não tínhamos vida. Mas depois da cruz, depois de Cristo, nós não somos mais declarados existentes, nós somos declarados vivos. Essa era a nossa condição quando Cristo nos encontrou, e a condição de qualquer criatura que ainda não teve uma experiência pessoal com Jesus. Ainda que os nossos olhos, ela pareça bem viva, Stott nos lembra que muitas pessoas que aberta e declaradamente rejeitam Jesus Cristo, parecem estar bem vivas. Uma delas tem o corpo vigoroso de um atleta, outra a mente lúcida de um intelectual, uma terceira a personalidade brilhante de uma atriz de cinema. E eu grifei essa frase porque ela falou muito comigo, preste atenção. Entretanto, na esfera da alma não tem vida. Ele dá o exemplo aqui de um atleta, ele dá o exemplo aqui de uma mente lúcida, de um intelectual, ele dá um exemplo aqui de uma atriz de cinema. Eles estão declarando que eles não acreditam em Jesus Cristo. Então, na esfera da alma, essas pessoas não têm vida. Isso mexeu comigo, porque a ordem de Deus para Adão foi, Adão, no dia que você comer desse fruto aqui, no dia que você comer desse fruto aqui, você vai morrer. No dia que você comer desse fruto aqui, você não terá mais esta comunhão que nós estamos tendo aqui agora. Você não me verá mais na viração do dia todos os dias. Você vai morrer. E essa era a condição de toda a humanidade, meus irmãos.
minhas irmãs. Essa era a condição de todo mundo, era existente, mas na esfera da alma não tinham vida. E pessoas que foram criadas por Deus e para Deus agora vivem sem Deus. De fato, esta foi a nossa condição até que o bom pastor nos encontrou. E aqui fica bem claro, nós fomos criados por Deus e para Deus, mas estamos vivendo sem Deus, mas o bom pastor nos encontrou. Segundo, estávamos escravizados. O homem sem Cristo não tem vida para Deus, mas a tem para seguir o príncipe da potestade do ar. É morto, mas anda, faz, pensa. Como pode? Como pode, né? Só que aqui mesmo já tem a resposta. Faz tudo isso por conta do príncipe da potestade do ar. Lembra da minha guerra espiritual? Você vai aceitar Jesus? Se você aceitar Jesus, você vai ter que parar vou ter que parar de fumar. Você não quer parar eu não quero parar de fumar. É assim que ele induz as pessoas. E aí as pessoas estão indo de vento e popa para o abismo. E o que motiva é um espírito que atua nos filhos da desobediência. Uma referência a Satanás. O verbo atuar no grego é energion, de onde vem a nossa palavra energia. Então essas pessoas que vivem sem Cristo desordenadamente, como filho da desobediência, como nós também vivíamos, eles fazem tudo isso, anda, faz, pensa, porque eles são movidos por essa energia e não pelo Espírito Santo de Deus. Mas eu quero louvar a Deus pela tua vida nesta noite, porque nós que estamos aqui, nós somos guiados e movidos pelo Espírito Santo de Deus. Então, o homem era escravizado. 3 influências que nos controlavam antes de sermos salvos. Primeira, fazia-nos seguir o curso deste mundo. Fazíamos parte do sistema que Satanás propunha para nós. Era o contrário de Romanos 12:2, que nos orienta a não nos conformarmos com este mundo. É todo o sistema de valores alienados de Deus. É todo o sistema de valores alienado de Deus. Às vezes, esquecemos a nossa comunhão com Cristo e voltamos ao curso deste mundo, contrariando todas as advertências da palavra de Deus para nós. Então, tenhamos cuidado com isso, para que nós não voltemos ao curso desse sistema, deste mundo. Nós estamos em grande guerra, muita guerra, principalmente os pequenininhos, as crianças de hoje em dia. Meus irmãos, eu incentivo mesmo a minha filha. Eu saio para trabalhar, eu vou orando, eu estou dirigindo, eu estou orando. Quando é a hora da minha pausa no serviço, eu faço a chamada de vídeo, falo com a Bia, eu falo: filha, você já leu algum livro hoje? Não, papai, qual que eu leio? Filha, lê tal livro. Filha, tal livro. Agora ela está lendo, eu falei para o Tarcísio, ela está lendo a primeira epístola aos Tessalonicenses. Ela está lendo lá e está sendo uma bênção. E ela vem, ela pergunta, ela tira dúvidas, ela faz relatório, varão. Ela faz relatório, faz lá os relatórios dela, depois me mostra. E que Deus preserve a minha filha assim, porque o que a gente está vendo aí, as preocupações, o que essas professoras ensinam na escola. Então tudo isso faz parte desse sistema corrupto que jaz no maligno. Segundo, tornava-nos filhos da desobediência. Nós éramos filhos da desobediência. O príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. E por consequência, filhos da ira. Filhos da ira. Meu Deus do céu, já parou para pensar sobre? Filhos da ira de Deus. Stott afirma que a palavra ar pode ser traduzida por atmosfera nebulosa, que indica as trevas que o diabo... Isso daqui eu não entendi, viu, Tarcísio? Era até para me ter mandado uma mensagem, mas pula aí, tá, gente? Aí,
Não, é o que Stott diz aqui, ó. Stott afirma que a palavra ar pode ser traduzida por atmosfera nebulosa, que indica as trevas que o diabo prefere à luz. Não, é porque a expressão ar aí, no versículo 2, Ah, não é ar, o ar que a gente respira. sim, Tá é o falando ar. uma atmosfera espiritual. Isso. Então, na atmosfera espiritual. Ele prefere a luz. Não, Satanás, na atmosfera espiritual, ele nos manipulava. Lembra que ele quando fala curso desse mundo, como você mesmo falou, a palavra curso significa sistema. Então, na atmosfera espiritual, ele manipula o sistema das trevas para que você não encontre a luz. Ah, entendi. Por isso que fala que a gente andava no curso desse mundo. Entendi. Como se você, tipo assim, você estivesse sendo conduzido para andar num caminho longe da luz. Entendi. É que aqui eu não tinha entendido a frase que o diabo prefere, mas depois a gente... Eu esqueci, meu irmão, de te mandar a mensagem. Eu li essa lição, irmãos, umas 5 vezes. E todas as vezes eu parava aqui, eu falava, meu Deus, o que ele quis dizer, e acabei esquecendo de te mandar mensagem. Mas vamos lá. A ideia principal é que a desobediência era a marca principal do nosso comportamento. Sem Cristo, ninguém quer obedecer a Deus. A desobediência é a própria natureza e o caráter essencial dos filhos da desobediência. Então, isso está intrínseco no caráter, na natureza daqueles que são filhos da desobediência, que um dia esteve também intrínsecos em nós, tá bom? E eles permanecem inteiramente a ela. Quem disse isso foi Salmude. Terceiro, fazia a nossa carne se inclinar para o pecado. Todos os não regenerados estão à mercê de suas paixões. Éramos, então, controlados por impulso irracional, sem domínio próprio. O próprio Paulo escreve aos Romanos que o pendor da carne é inimizade contra Deus. É bom lembrar que não há nada de errado com os desejos natural do corpo, seja para o sono, para a comida ou para o sexo. Deus criou estas coisas. Quando se torna um problema? Quando se torna um problema? Vamos ver? O problema é quando o apetite se transforma em glutonaria, pecado. O problema é quando o sexo em concupiscência exagerada, pecado. E o sono em preguiça, pecado. No versículo 3, Paulo acrescenta aos desejos da carne a expressão e dos pensamentos. As inclinações da carne incluem o desejo errado da mente, e não somente do corpo. Stott acrescenta que pecados tais como soberba intelectual, a falsa ambição, a rejeição da verdade conhecida e pensamentos maliciosos e vingativos também fazem parte das inclinações da carne. Ainda como salvos, precisamos vigiar bem o nosso pensamento. A tentação bateu à minha porta. Pedi a Jesus que fosse ver quem era e já lá não estava ninguém. Stanley Jones. Porque nós precisamos vigiar a todo momento. Porque nós estamos aqui, meus irmãos. Nós estamos vivendo uma vida espiritual, vivificada em Cristo, mas o velho homem só está adormecido. E o pecado vem, bate a porta, quer nos despertar de novo. Quer ver um exemplo? Às vezes eu estou dirigindo. Vem um incircunciso filisteu, do nada atravessa na minha frente. Irmãos, eu estou dirigindo um carro de 11 metros. Mais de 15 toneladas, bem mais de 15 toneladas, porque às vezes eu estou transportando mais de 100 passageiros num carro que é para suportar 76. Eu estou com 100 dentro do carro, gente pendurada, espremida na porta, no motor, quase em cima de mim. E o infeliz joga o carro na minha frente, eu preciso parar esse carro. E aí, o Bruno Antigo já... Respira, Bruno. Respira. Você tem uma vida vivificada.
E agora eu tenho 3. Eu não sei quem é que está no carro, eu não sei quem é um incircunciso. Irmãos, quando eu era motoboy, meu Deus do céu, mas como eu brigava na rua. E a Damares falava para mim, meu filho, eu não quero ficar viúva. Meu filho, você não sabe quem é que está do outro lado. E ouvindo isso, eu parei, eu falei, opa, não sei quem é, e de fato, eu não sei quem é. As notícias daí destes homens que não têm uma vida vivificada em Deus, para tirar a vida de uma pessoa no trânsito, é o que mais está acontecendo. Então, a minha oração hoje é que Deus venha controlar esses meus impulsos. Estávamos condenados. Éramos, por natureza, filhos da ira. Irmãos, imagina isso daqui no arrebatamento da igreja. Imagina a ira de Deus sendo manifestada. Ah, mas Deus é amor. Às vezes, eu evangelizava muito quando eu era novo convertido. Às vezes os jovens não queriam ir, eu ia sozinho. Pegava um monte de folhetinho na mão. Sabe o que eu fazia? Eu cuidava do meu avô no hospital, eu pegava guardanapo e escrevia sobre Deus e deixava lá quando a gente ia embora. Escrevia no guardanapo sobre Deus e deixava lá. Eu tinha certeza que a faxineira, alguém ia entrar ali, um enfermeiro, ia pegar aquele papel e ia ler. E aí eu saía para evangelizar e eu ouvia muito isso. Mas Deus é amor, principalmente de desviado, de afastado. Não, mas Deus é amor. Deus é amor, meu amigo, mas um dia ele vai se manifestar, vai se revelar a ira de Deus sobre a vida de quem não se deixou ser vivificado por Deus. Imagina essa ira, meu Deus do céu, eu não quero nem pensar sobre. Ai, meu Deus do céu, vamos lá. Éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Essa expressão demonstra que tanto judeu como não cristão são merecedores da ira de Deus. E por fim, a experimentarão, caso não se converta. A ira de Deus é um elemento básico em sua natureza. Representa sua hostilidade pessoal, reta e constante contra o mal e o pecado. Sem ela, Deus não poderia ser totalmente justo e não é de forma alguma incompatível com o seu amor. Deu para entender isso aqui, gente? Deu para entender? A ira de Deus faz com que ele seja justo. Simples, muito simples. É isso. Vamos lá. Me perdi aqui. Paulo passa da ira à misericórdia de Deus sem dificuldade. Olha só. Éramos filhos da ira por natureza. Isto é, éramos filhos da ira, não pelo que fazíamos, mas também pelo que constituía a nossa natureza por natureza. Somos filhos da ira, mas pela misericórdia de Deus, somos hoje achados pela graça. Escravidão, condenação e morte. Essa era a nossa condição. Felizmente, o parágrafo não termina aqui. Vejamos o que Deus tinha reservado para nós. Tópico 3 aí. Mas Deus. Duas palavras que mudaram toda a nossa história. Paulo, admiravelmente, nos mostra o contraste entre a condição atual do crente e a sua situação anterior. Observe como a conjunção adversativa, mas contrapõe a nova condição a que tínhamos. Vamos lá, olha só, presta atenção. Estávamos mortos nos delitos e pecado, mas Deus nos vivificou em Cristo. Éramos escravos, mas Deus nos colocou na posição de livres. Éramos filhos da ira, mas Deus usou de misericórdia para conosco. Acompanhe este bolso simples e abrangente de Efésios. O que Deus fez? Primeiro, Deus nos deu vida juntamente com Cristo. Deus nos ressuscitou juntamente
com Cristo. Deus nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo. Isso irmãos, isso é muito lindo. É lindo, irmã Fátima, é lindo. É lindo. Deus nos deu vida e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo. Isso eu tenho para este tempo que nós estamos vivendo, como também para o porvir, para o arrebatamento da igreja. Hoje nós desfrutamos da graça de Cristo. Quantos cultos maravilhosos nós já presenciamos neste lugar? Batismo com o Espírito Santo, salvação de almas, cura, libertação, dons de profecia, dons de cura, dons de maravilha, dons de variedade de línguas, dons de profecia, já falei, ciência da palavra, palavra de sabedoria, quantos dons, interpretação de língua, meu Deus do céu. Eu vi isso acontecer dentro de uma igreja, numa vigília, eu fiquei maravilhado. Um irmão, era um templo grande. Um irmão lá do fundo da igreja, sem microfone, sem nada, ele bradava de línguas lá e todo mundo do plenário conseguia ouvir. E o pregador que estava com o microfone aqui, ele interpretava e toda a igreja era edificada. Só que uma coisa que eu achei muito interessante, a igreja só incendiou, só pegou fogo mesmo, depois que eles pararam. Enquanto ele falava de lá, e o pregador interpretava daqui, todo mundo estava quieto, pasmo com o que estava acontecendo. Quando parou, a igreja... meu Deus do céu, meu Deus do céu, um dia, quem sabe, Jesus, um dia. Vejamos a sequência. Deus nos deu vida juntamente com Cristo. Depois, juntamente com Ele, nos ressuscitou e ainda nos fez assentar nos lugares celestiais. Em outras palavras, temos aqui um despertamento espiritual, uma ressurreição espiritual e uma exaltação espiritual. Realmente, os que compartilham da união com Cristo, os que foram despertados da condição de morte, compartilham da ressurreição, ascensão e exaltação. E por que Deus fez? Quem pode me falar o porquê que Deus fez? Por que Deus fez? Por que Deus fez? Porque Deus, sendo rico em misericórdia, porque Deus, por causa do grande amor que nos amou, a suprema riqueza da sua graça, em bondade para conosco em Cristo Jesus, foi por isso que Deus fez. Foi porque eu merecia? Não, o morto não merece nada. Nós não merecíamos nada, mas foi pela misericórdia, por causa do amor, do grande amor com que Ele nos amou, a suprema riqueza da sua graça e em bondade para conosco em Cristo Jesus. As 4 palavras expressam as 4 virtudes que levaram Deus a nos salvar: misericórdia, amor, graça e bondade. Eu vou falar de novo, para nós sair daqui entendendo, irmãos, que nós não somos merecedores de nada, mas misericórdia, amor, graça e bondade. Vamos repetir isso aqui, todo mundo junto, para ficar gravado no 3, tá bom? 1, 2, 3. Misericórdia, amor, graça e bondade. Misericórdia, amor, graça e bondade. Então, irmãos, quando eu acho que era o cantor que usava essa expressão, o Alisson e a Neide se separaram lá, né? Ele usava assim, ó, quando o seu nariz querer empinar. Lembra dessa expressão? Então, quando o meu nariz querer empinar e eu achar que é eu, não, nunca vai ser eu. Sempre vai ser misericórdia, amor, graça e bondade de Deus para as nossas vidas. Elas mostram a origem da nossa salvação. A condição humana revelou que a compaixão divina foi causa de Deus nos salvar. Por isso, pela graça, sois salvos. Pela graça. Para que Deus nos salvou? Alguém tem ideia?
Para que Deus nos salvou? Você já parou para pensar? Por que eu sou salvo? Ah, Bruno, só sua esposa te acha bonito, mas eu também me acho bonito. Foi pela minha beleza? Não. Foi pelos talentos? Que talento? Que morto que tem talento? Qual é o morto que tem talento? Não. Para que Deus nos salvou então? Porque Ele não queria nos usar. Por que Deus nos salvou, professor? Para que andássemos em boas obras. Vamos lá. Por que terá Deus feito tudo isso pelos crentes? Primeiramente, por causa do seu grande amor. Por causa do seu grande amor. Mas também por causa dos seus propósitos eternos. Vejamos no texto 3 objetivos de Deus. Primeiro, para manifestar a riqueza da sua graça por meio do seu povo. Deus deseja que a abundante riqueza de sua graça seja manifestada. Você tem que levar isso para os demais. Vejamos esta sequência. Deus quer demonstrar por meio da igreja a riqueza da glória da herança de Jesus, a riqueza da sua misericórdia e ainda a suprema riqueza da sua graça. Nós, portanto, como testemunhas vivas de sua bondade, exibiremos às pessoas de fora, sem chamar atenção para nós, aquele a quem devemos a nossa salvação. E isso me entristece, porque muitas pessoas hoje no meio cristão querem atenção para si. Hoje eu vi um rapaz falando na internet e eu fiquei refletindo, eu falei, é real. Hoje, ele até usou um texto bíblico dizendo que lá no tempo da Bíblia, da palavra de Deus, as pessoas tocavam a trombeta para falar que estava dando uma esmola para alguém. Hoje, elas usam o celular, filma, grava, querem likes, querem para si, né, essa atenção. E nós não, nós precisamos dar a Deus toda a glória, toda a honra, todo o louvor, toda a majestade, seja Ele. 2. Para nos mostrar a origem da salvação. Nós não somos salvos pelas nossas boas obras, mas pela graça de Jesus. A salvação não é um tipo de negócio com Jesus, visto que estamos mortos, e um morto não tem nada para oferecer. A própria fé salvadora é um dom de Deus. Ninguém pode realizar a sua própria salvação. Não vem de vós, ninguém se glorie, visto que se não fosse a misericórdia de Deus, ainda estaríamos debaixo da condenação. E aí eu vou trazer um versículo bíblico de Jesus Cristo para contextualizar isso. Jesus Cristo falou assim, ó, que se os finais dos tempos, os dias não fossem abreviados, nenhuma carne se salvaria. Por que Jesus disse isso? Porque Jesus conhece a natureza, Jesus conhece. Lembra o que o pregador falou para mim? Deus conhece o que está aqui dentro. Deus conhece a sua natureza, Deus conhece a nossa natureza. E se Ele não abreviasse esses últimos dias, nenhum de nós se salvaria. Terceiro, para nos ensinar que fomos salvos para boas obras. Paulo, no entanto, antes de terminar o parágrafo, lembrou aos Efésios que ainda que eles não fossem salvos pelas obras, precisavam praticá-las. Se somos feituras de Deus, que veio em nossa direção com amor e misericórdia, então devemos imitá-los nesse sentido e atitude. Não somos salvos por causa das obras, mas sim, somos criados em Cristo Jesus para boas obras, preparadas por Deus para que andássemos nela. Conclusão, uma boa maneira de concluir esta lição é afirmar que este parágrafo de Efésios, capítulo de número 2,
verso de número 1 ao de número 10, se resume nestas palavras: mas Deus, pela graça, fez o que fez. Vamos lá? Mas Deus, pela graça, fez o que fez. A história da nossa salvação é a história da iniciativa de Deus em procurar o homem, exatamente como fez na queda. Após a desobediência do homem, o Criador foi atrás dele. E afinal, se deixássemos para o homem, até hoje, ele estaria dizendo ao Senhor Deus: ouvi a tua voz, tive medo e me escondi. Se fosse deixar por mim, irmãos, eu nunca estaria aqui. Nunca na vida eu estaria aqui. Há muito tempo atrás, eu conheci uma jovem e nós nos tornamos muito amigo mesmo. Teve uma noite de Natal, a gente era muito amigo mesmo. Uma noite de Natal a gente passou a noite inteirinha deitado na calçada, conversando, sorrindo, brincando. E era uma amizade verdadeira. E ela falou assim: você não pensa em ir para a igreja, não? Você não quer ir para a igreja, não? Aí eu parei, olhei para ela assim, falei: Vânia, igreja? Quando eu estiver lá para o fim da vida, quase morrendo, né? Que eu já estiver bem velhinho, quem sabe? Mal sabia eu que Jesus Cristo tinha outros planos de me vivificar ainda na minha juventude, e glória a Deus por isso. Deus abençoe, meus irmãos. Professor Tarcísio.